É da nossa terra, é da nossa gente, Web TV Ituiutaba. Olá pessoal, sejam bem-vindos, é um prazer inenarrável estar com vocês. Sejam bem-vindos à Web TV Ituiutaba, roda a vinheta, produção. É da nossa terra, é da nossa gente, Web TV Ituiutaba. Oferecimento Móveis Ideal, Ivanilce Dias, Marmoraria Cristal, Casa de Carnes Suprema, o Austin Fotografia, tem tudo. Ateliê Lilian Franco. É da nossa terra, é da nossa gente, Web TV Ituiutaba. Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está em casa, quero abraçar você, deixar aquele abraço especial. Eu sou o Washington Lima, hoje eu sou o diretor da Web TV Ituiutaba e hoje nós vamos num formato diferente, entrando na cena com vocês, trazendo conteúdos interessantes de política, diversidade, notícias, todas as manhãs na segunda-feira, que vai chamar Manhã Cidade. E hoje, nada mais do que especial, nós temos uma convidada única e especial, mãe, empreendedora. Bom, não vou contar um pouco mais dela assim, mas nós vamos apresentar hoje a nossa convidada, a nossa entrevistada, Moara Tanus. Seja muito bem-vinda, Moara, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, um abraço a vocês que estão nos assistindo e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês. Moara, você é de Campina Verde? Eu moro em Campina Verde, fui criada lá. Você sabe que é até interessante porque quando minha mãe estava grávida, ela teve uma complicação na gestação e aí meu parto teve que ser num hospital maior, então eu nasci em Ribeirão. E de vez em quando até esqueço que nasci em Ribeirão. Eu falo, não, eu sou mineira. E eu tenho que parar e falar assim, peraí, não, paulista. Mas eu fui criada em Campina Verde, moro lá até hoje. Conta essa história aí. Eu fiquei sabendo uma coisa aqui que assustou a gente. Gente, a Moara, olha essa mulher linda, bela, 39 anos, 5 filhos, mãe, empreendedora. Como que é conciliar tudo isso, Moara? 5 filhos, gente. Não tem gêmeos não, viu? Olha... É prazeroso, não vou falar que é cansativo não, é prazeroso. Tenho meu trabalho, tenho o escritório, muitos funcionários em casa, muitos funcionários no escritório, tenho a minha vida social, minha vida política, minha vida de filantropia. E conciliar isso tudo, para mim, é prazeroso, porque eu não deixo de fazer trabalhos escolares com os meus filhos e não deixo de atender os meus clientes. Então... Mas eu não sou diferente dessas mães que estão nos assistindo, não. Vou te falar uma coisa, o que tem de mulher aí que samba para não deixar a peteca cair, não é brincadeira. Essa pandemia trouxe essa realidade, né? Momentos difíceis, mães perderam o emprego, tiveram que se virar, a crise veio aí. E falando de momentos difíceis, Moara, a gente tem que falar de algo especial que você trouxe hoje para a gente, né? Um novo desafio, né? Tá à frente aí, teve aí na Câmara de Deputados Federais, né, lá em Brasília, um projeto de lei da reforma agrária. Conta um pouquinho dessa história pra gente. O deputado federal Zé Vitor, o ano passado, ele foi autor de um projeto de lei que vem regulamentar as famílias que estão nos lotes de assentamento de programas do INCRA, que entraram depois de 2015. Eu acho ele muito interessante pelo seguinte, eu percorro os assentamentos, né? Eu tenho contato com esses assentados, porque eu trabalho com consultoria ambiental. Sim. E muitas vezes eu vejo as famílias dizendo o seguinte, Moara, nós estamos ali dentro do lote, nós estamos trabalhando, dando nosso suor, ali estamos fazendo investimento e nós não temos acesso ao crédito. E nós não temos acesso ao documento, não posso abrir uma inscrição de produtor rural. Então eles ficam muito limitados. Por quê? Porque eles entraram nos lotes depois de 2015. E hoje não tem lei para eles. Por quê? Porque o INCRA só pode emitir a CCU, que é o contrato de concessão e uso, para famílias que estão ali antes de 2015. Sim. A lei de 1993, ela não ampara quem entrou depois. Então esse projeto de lei do Zé Vitor, ele é de suma importância para dar mais dignidade para essas famílias. Porque você concorda comigo? Veja a seguinte situação, você está lá no lote, você está lá há 3 anos, você está trabalhando, você está investindo, você está dando um duro danado, sua família está lá, passando todas as dificuldades que existem junto com você, e aí na hora de receber o título da terra, quem recebe? O proprietário anterior, quem não está mais lá?
É incoerente. Na verdade, pelo que você está me falando, acontece todo esse detalhe e o preconceito também, né, Moara, que eles têm enfrentado. Exatamente. Agora você imagina uma situação dessa. Eu tenho a segurança de estar na minha casa e todo investimento que eu fizer lá, eu sei que é para mim. Exatamente. Agora essas famílias não têm. Na verdade, é um projeto muito audacioso, porque são coisas, um projeto em andamento, tem uma via de pessoas que tiveram o auxílio, aquele benefício, e não deixaram aquele benefício, às vezes passaram para algum parente, enfim. Isso. E hoje, quem está lá não consegue dar continuidade no projeto. É isso que tem acontecido? Hoje elas não conseguem um documento de posse daquela terra. A lei não permite que o INCRA emita, né, um documento de posse para ela, até para ela abrir uma inscrição de produtor rural e vender os seus produtos. Então, o que acontece? A gente vê que existe lei para quem não está no lote, mas não existe lei para quem está lá hoje, para quem está produzindo. E a gente tem que levar em consideração também, Washington, que essas famílias, elas estão lá trabalhando e produzindo para colocar comida na minha mesa, na sua. Sim. E aí quem tem o poder da caneta na mão, que também tem o seu alimento ali em virtude do trabalho dessas pessoas, não vai fazer nada. Mas tem que fazer. E a gente tem que cobrar isso, entendeu? Então, o deputado federal Zé Vitor e a ministra da Agricultura Tereza Cristina, eles foram muito felizes nesse requerimento para ser votado o projeto de lei. Eles foram muito felizes com a iniciativa, porque ela realmente vem beneficiar quem precisa. Porque a gente fica discutindo sempre os problemas, isso tem que acabar. Nós temos que sentar e discutir solução. Eu estive aqui em Tuiutaba com o deputado federal Zé Vitor num assentamento e o pessoal perguntando muito, deputado, mas não tem solução para a gente? Não tem lei para a gente poder conseguir a CCU? Nós entramos depois de 2015, não tem lei para a gente, como é que fica? E precisa ter. O que acontece é que hoje parece que está mais fácil falar não tem jeito, porque aí a pessoa não tem trabalho nenhum, entendeu? Do que ir lá e falar assim, vamos achar a solução e vamos trabalhar para isso. Porque montar um projeto de lei desse demanda tempo, demanda conhecimento, demanda articulação, entendeu? Então parece que as pessoas acham difícil solucionar o problema. A verdade é que a reforma agrária está sendo colocada de lado. Ela está sendo colocada de lado e está basculando, né? Empurrando com a barriga. Vamos do jeito que dá aqui. Não, mas espera aí. Ela tem modificações necessárias para serem feitas? Tem. O tempo passou, situações adversas vieram depois disso. Então precisa sim fazer uma readequação dessa lei, que ela é de 1993. Sim. Entendeu? Então chega agora num dado momento em que a gente necessita dessa alteração na lei. E o projeto de lei do Zé Vitor, ele vem justamente para propor isso. Vamos regulamentar. A questão das titulações, elas vêm dando passos lentos, sim, mas o INCRA hoje está com a política de fazer um mutirão para solucionar os problemas que existem ambientais dentro dos assentamentos, para poder passar para as outras fases e finalmente ser concluído com a titulação dos assentados. Mas isso tudo requer um trabalho muito minucioso. Hoje o INCRA conta com uma fração muito pequena de funcionários dentro do INCRA, de servidores, para poder estar realizando essas análises, dando andamento desse processo. Essa fiscalização realmente é de direito, né? Também. Então a gente sente que eles estão fazendo um mutirão agora para resolver. Né, vão resolver. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência quanto a essa questão da titulação, mas eles não têm o que fazer com relação à emissão de CCU para as pessoas que entraram depois de 2015, porque não tem lei, eles têm que fazer as coisas baseadas na lei, concorda? Não tem documento, né? Não tem documento. Agora, esse projeto de lei vai sair das mãos do relator e vai para votação. E eu espero sinceramente que os parlamentares, eles tenham a consciência de que essas famílias, elas precisam ser regulamentadas. Não é justo que tenha mais direito quem não está mais no lote do que quem está lá hoje trabalhando. A gente não pode aceitar esse tipo de política pública. É incoerente. Eu acho que não somente hoje, vamos voltar ali lá atrás, na reforma agrária, igual você está falando,
limita muito isso. Minha Casa Minha Vida aconteceu isso, que tem pessoas que pegaram a casa e não estão morando, deram para um parente, deram para um amigo, e não consegue legalizar, não consegue vender. Eu acho que o poder público ele tem que voltar os olhos para esses tipos de situações sociais e projetos culturais, e projetos sociais, e trazer essa evolução de fazer modificações. Ele não pode ser um gesso, nem engessado. Porque famílias dependem disso. Pelo que você está me dizendo, o projeto é mais ou menos meados do que acontece nos sociais, né? Isso. Traz à tona muito isso, toda essa realidade, que é necessário os órgãos legislativos, que não tem como fazer. Exatamente. O poder de decisão, hoje, ele é baseado em lei. Não adianta. Eles precisam ter lei hoje para poder desamarrar algumas situações que hoje não tem como resolver. E para você hoje, qual o desafio que você enxerga, que você acha que tem dessa lei não ser aprovada? Eu acho que se os parlamentares visarem essas famílias como invasoras, nós vamos ter um problema. Porque essas famílias, elas não são invasoras. Essas famílias estão hoje nos lotes porque quem estava lá anteriormente não teve condições de continuar na parcela. E eu já vi vários casos, entendeu? Eu já cheguei em parcela de lote de assentamento, né? E que a família disse o seguinte, olha, meu pai faleceu, a minha mãe não dá conta de continuar executando a atividade aqui dentro do lote, eu preciso ir embora para estudar. Eu não tenho condições de deixar minha mãe aqui sozinha. Então são famílias que abandonaram os lotes, não foi porque quiseram. Elas saíram porque elas realmente não tiveram condições de permanecer. Uhum. E hoje nós temos, dentro dos assentamentos, vários casos assim. Por quê? Porque tem projetos de assentamento que estão há 20 anos aguardando uma titulação. Em 20 anos acontece muita coisa dentro desses núcleos familiares. Sim. Alguém fica doente, entendeu? Teve casos em que eu passei e o pessoal disse o seguinte, olha, nós precisamos de sair daqui porque nós estamos doentes e precisamos ficar mais perto do recurso. Você não tem como não entender que as condições dessa família realmente não são propícias para ficar. Elas precisam sair dali. Então, muita coisa muda desde que a pessoa entrou no lote. Então, quando elas saem, é por algum motivo de que ela realmente não deu conta de estar ali, ela não teve condições. Então, o que acontece? Essa parcela vai ficar vazia? Não, ela não fica vazia. Às vezes vem um irmão dessa pessoa que está saindo do lote, um conhecido, às vezes um vizinho tem alguém da família que precisa de um lote, a pessoa entra ali, entendeu? E faz a posse do lote, mas essas pessoas elas não estão invadindo. Essas pessoas não tiraram a família anterior de lá para poder estarem na parcela, entendeu? Elas estão ali porque o lote foi abandonado. E essas famílias, esse título que você está dizendo, eles limitam a ter toda a infraestrutura, que é água, energia, ou não? Ou eles têm essa infraestrutura? Não necessariamente. Tem alguns projetos de assentamento em que as pessoas já colocaram energia, porque elas tinham a CCU, né? Porque esse projeto de assentamento ele já é antigo, então ela já tem a infraestrutura. Uhum. Outros casos em que o projeto de assentamento ele ainda não está totalmente criado, ele ainda está em fase de regulamentação, aí essas famílias elas não têm a CCU. Consequentemente, elas não conseguem pedir na concessionária de energia, por exemplo, na CEMIG, no caso de Minas Gerais, para a instalação de um transformador dentro do lote. Por quê? Porque aquele projeto de assentamento ele ainda está em fase de projeto, né? Então, nenhuma família ali tem a CCU. Consequentemente, ele não consegue autorização para perfurar um poço de água tubular, ele não tem como requerer a energia dentro do lote. Então, são situações adversas, porque cada assentamento ele está numa fase diferente. E aí pega um outro amparo, né, Moara? Porque eu acredito, eu não posso estar errado, você entende mais direito do que eu. Mas eu acho que todo cidadão ele tem direito a ter estrutura básica. Isso é lei. Só se eu estiver muito enganado, eu acredito que isso é lei. E isso está ferindo a Constituição deles, independente ou não, se eles não têm lá
toda a documentação, eu acho que o INCRA, quem está à frente, deveria ter uma flexibilização para trazer isso à tona para as pessoas. É infraestrutura, como é que uma família vive numa terra sem energia, sem às vezes ligar uma geladeira, um gás? Nossa, é muito difícil, eu entendo muito. E eu acho que esse projeto ele tem que ser levado à tona, ele tem que trazer realmente para as pessoas conhecerem, porque rola o preconceito. Muita gente acha que sem terra é bandido, está roubando terra dos outros. Pelo contrário, existe uma lei, um projeto agrário, todas as terras que são invadidas são terras que o dono da fazenda recebe, algo assim, não é? Isso. Quanto a essa questão mais antiga, né, de quando essas famílias entraram nas fazendas e foi feito o projeto de assentamento nelas, tá muito lá atrás e muito complexo discutir isso. Mas as pessoas que estão lá hoje, onde já existe projeto de assentamento, elas têm que ter o mínimo. Que é não é verdade? Ela tem que ter infraestrutura, exatamente. Então, dignidade humana, né, Moara? Exatamente. Então a gente vê, às vezes eu chego no projeto de assentamento que a pessoa diz o seguinte: olha, aqui você tem que visitar a gente antes do sol ir embora, porque a gente não tem energia aqui, é na vela, sabe? Então é mais desconfortável para receber a senhora. E aquilo me dói, por quê? Porque a qualquer hora do dia eu tenho energia na minha casa, eu tenho saneamento básico, eu tenho água, eles não. Moara, um assunto bem interessante. Pessoal, nós vamos pro bloco, já nós vamos dar continuidade nessa conversa boa que a gente está tendo com a Moara aqui, tá? É da nossa terra, é da nossa gente, Web TV Ituiutaba. Marmoraria Cristal está no mercado com a execução de projetos inovadores com um novo contexto, sofisticação de suas obras, buscando sempre as mais novas tecnologias em quartzo, arenito, nanoglass e silestone. Sua obra, nosso ateliê. É isso aí, pessoal, estamos de volta com esse assunto interessante com a Moara, né, Moara? Sim. Moara, me levantou uma questão bem... Você está falando sobre licenciamento, trazer energia, infraestrutura, poço. E toda essa questão de você que é gestora ambiental, nós estamos tendo um parceiro aqui, que seja bem-vindo, como é que é seu nome? Agair. Agair está aqui também, você e eles são gestores ambientais. E como é que fica esse licenciamento, APP, como que funciona todo esse processo? Infelizmente, quem está no lote não tem a CCU, não tem como fazer essa regularização ambiental. Ela não tem como requerer a outorga do poço, ela não tem como requerer uma intervenção em APP, uma intervenção ambiental de qualquer modalidade. O Agair Neto pode falar melhor que ele visitou vários assentamentos em que as pessoas pediram visita para poder iniciar um projeto, né, um processo de regulamentação ambiental, e o Agair Neto voltou e falou: não tem jeito de fazer de ninguém. A gente esbarra muito na parte burocrática, que é a parte de documentação. Hoje, para você fazer um pedido de perfuração de um poço artesiano, para você fazer uma pequena represa, até mesmo para fazer uma piscicultura dentro da sua propriedade, você precisa de passar por diversas regularizações ambientais dentro dos órgãos, dentro do IGAM, dentro da SEMAD, dentro da SUPRAM, dentro do IEF. E se a pessoa não tem um documento de posse daquela propriedade, ela esbarra, o processo dela vai chegar no ponto que o órgão ambiental não vai dar uma autorização para fazer uma intervenção ambiental, tanto para uso de recurso hídrico, ou então para limpeza de pastagem, ou para intervenção em EPP, se ela não tiver como comprovar que ela é proprietária, que ela tem posse daquela propriedade, entendeu? Sim. Então a gente esbarra aí e acaba que algumas dessas pessoas são autuadas, são multadas, a polícia ambiental faz o papel dela, que é fiscalizar, mas quando ela chega, às vezes, em um assentamento que normalmente pode ser uma denúncia, ela vai lá, a pessoa precisa de captar água. Ela tem ali dentro, por exemplo, criação de gado, ou para próprio consumo humano. Mas, às vezes, aquela captação de água, ela não pode ser regularizada por falta de documento de posse de título daquele lote, entendeu? E isso, além de gerar transtornos para o Estado, para o cidadão que está ali dentro, vai gerar multas que
pode até acabar com as atividades que a pessoa faz aí dentro. E torna prejudicial o processo, né? Porque de repente uma multa às vezes não consegue nem escriturar o seu lote, o seu chão, o seu sonho, né? O grande fator aí é que a falta de lei para essas pessoas que entraram depois de 2015 e que causa essa irregularidade, ela traz um passivo de multas ambientais para o INCRA muito grande. Porque quando a polícia ambiental ela chega para autuar, ela vai autuar quem está no lote, sim, mas ela também vai arrolar o INCRA dentro do boletim de ocorrência, porque o INCRA é proprietário daquela fazenda. É corresponsável. Exatamente. Então, assim, a falta de lei, ela traz um passivo financeiro para o INCRA muito grande. E aí, igual a Garneto falou, a gente até dá entrada num processo sem a CCU, né? Mas o que acontece? Chega lá no final da análise, o órgão tem que indeferir o processo. Aí o produtor, ele perdeu taxas que ele pagou, o processo que ele pagou foi em vão, e não tem como fazer. E o órgão, infelizmente, não tem como fazer nada mesmo, porque aquela pessoa não comprova que ela tem vínculo naquela terra. Ela não pode realmente emitir o documento. Esse documento é o documento que dá autorização para ele ter escritura, é isso? Esse documento diz o seguinte, que fulano de tal, ele detém da posse do lote X. Então, com esse documento, com esse termo de posse, a pessoa pode requerer crédito fundiário, a pessoa pode requerer as licenças ambientais, o aumento de carga ou instalação de rede de energia dentro do lote dela. A inscrição de produtor rural também pode ser aberta utilizando como documento de comprovação de titularidade do lote aquela CCU. Então, na verdade, essa lei é uma flexibilização dessa transferência, pelo que eu entendi. Porque o que acontece? O INCRA dá um direito de uso do período que a pessoa passa por uma análise para ver se realmente ela vai estar na terra, vai estar produzindo posterior até a escritura, certo? Exatamente. A CCU, quando ela é emitida, é porque o INCRA já fez uma análise do cadastro daquela família que está dentro do lote. Então, ela preenche todos os requisitos, beleza, o INCRA vai lá e emite uma CCU para ela, né? Então, posterior a isso, o que vai ser feito dentro do projeto de assentamento? Vai ser feita a regularização ambiental, vai ser feita a regularização ambiental, vai ser feito o georreferenciamento, depois o parcelamento de solo para desmembrar cada lote, e aí o INCRA vem e entrega as certidões, né, para cada família. E aí ela passa a ser dona daquela parcela. Entendi. Então, na verdade, a importância desse projeto é grandioso, né, Mora? Muito. Porque, assim, a gente tem limitações, tem situações, como você falou, de 20 anos atrás, há um processo no qual o INCRA caminhou e a gente mudou demais. A realidade de cada família mudou demais, né? Mudou. Porque antes uma família, quando ela entrou dentro do projeto de assentamento, ela tinha condições de estar ali. Mas passou-se 20 anos. As condições dela podem não ser as mesmas. Ela pode não ter condições de continuar ali. Portanto, entrou outra família, mas está lá trabalhando, está fazendo investimento, sem acesso ao crédito, sem acesso a abrir uma inscrição de produtor rural para poder vender o seu produto, tirar a nota fiscal daquilo que ela está produzindo ali no lote, que ela vai vender. Então, isso acaba que vai trazer um benefício muito grande para essas famílias. E a gente tem que lembrar também o seguinte, Washington, as pessoas criticam muito a política, né? A política é muito suja, político é isso, é aquilo, mas nós dependemos dessa política. E isso que está acontecendo hoje, esse projeto de lei que está acontecendo hoje, é uma política pública essencial para essa classe de agricultor familiar. E a gente tem que reconhecer. Hoje o Brasil ele é movimentado pelo agronegócio. Sim, o negócio é o coração do Brasil. Exatamente. Então nós temos que entender que sim, nós precisamos sim fazer política pública para essas pessoas, porque elas estão produzindo, elas estão levando alimento para a nossa mesa e nós não vamos retribuir com o mínimo de dignidade para eles. Isso está errado. E na verdade, Mauro, o Brasil se prende muito nisso, burocrático. Burocracia. Porque eu consigo, Washington, posso estar errado, mas eu consigo entender uma coisa. Se o INCRA tem o poder
de ajudar o auxílio de uma energia, se ele é o poder mantenedor da Terra, por que não? Uma realidade social junto com os órgãos de recursos humanos, da família, em conjunto com o INCRA e analisar se eles podem ou não ter direito à energia elétrica. Exatamente, mas é aí que tá. Se ela é detentora daquele... Se o INCRA é possuidor daquela terra, o INCRA tem toda a responsabilidade para dar condições daquelas famílias estarem ali. Só que na lei fala que o INCRA só vai fazer isso para as famílias que estejam regulamentadas dentro do programa. E as que entraram depois de 2015 não estão. Então o INCRA não tem como fazer política pública existente, que já existe, para essas famílias, porque elas não estão amparadas pelo programa. Então, essa lei, quando ela finalizar e disser, beleza, passou, quando essa lei for aprovada, o INCRA vai poder fazer a política pública que já existe, entendeu? E ela é perfeita. Vai poder fazer política pública para todos os assentados. E qual que é o período hoje de transição que funciona uma lei dessa? Ela está em processo de votação, já passou pelo Estado, federal ou não? Como que funciona? Hoje o projeto de lei está nas mãos do relator. Ele se comprometeu a emitir o parecer dele no menor tempo possível, daí vai passar para a votação na Câmara. Eu espero sinceramente que nós tenhamos boas notícias dessa votação, que os nossos parlamentares tenham a sensibilidade de se colocar no lugar dessas famílias que estão lá dentro e que finalmente a gente vá ter aí a lei sancionada pelo presidente da República. Eu acredito muito que esse projeto vai passar e eu queria pedir para todas as pessoas que estão nos assistindo, Washington, que conversem com seus parlamentares federais, que peçam o apoio deles, que se manifestem, que organizem movimentos para que os nossos parlamentares tenham consciência de que aqui fora nós estamos clamando pela PL aprovada. Na verdade, é dignidade humana, né, Moara? Colocar no coração aí todos os parlamentares, entender a importância do projeto. Porque pelo pouco que você falou muito bem do projeto, ele não é um projeto de reforma agrária. Ele é um projeto de evolução para flexibilizar quem já está lá. Exatamente, é fazer valer o quê? O direito para quem está lá, da mesma forma que está fazendo valer o direito para quem entrou antes. Porque se a gente for parar para pensar, é muito incoerente que quem não está no lote tenha mais direitos do que quem está lá trabalhando. Então esse projeto de lei, ele vem trazer dignidade e segurança para as famílias que estão hoje lá trabalhando. É incoerente que na hora de emitir títulos, né, para um assentamento, o INCRA vá emitir um título para quem saiu do lote já há 5 anos, para quem não é dono de lá há 5 anos. E isso causa uma série de constrangimento, porque você imagina, causa a situação que, se essa lei não ser aprovada, vai causar o quê? Vamos falar entre aspas, o tal do rolo, que o cara vai ser o dono, ele vai extorquir aquela pessoa, vai vender, e quem sofre, quem está ali, né, Moara? Infelizmente. Se não houver essa flexibilização, esse travamento, porque a maioria das vezes ele está com um dono lá que foi um avô, um primo, e eu falo, não, a terra é minha, eu vou cobrar por ele aí. Podem acontecer diversas situações aí, né? A gente não consegue prever, mas é de direito dessas pessoas, é necessário, é importante que a gente faça valer o direito delas que estão ali no lote de permanecerem e terem documento para isso. Moara, eu espero que os parlamentares vão colocar a mão no coração, né? Pedir para eles colocarem, os nossos parlamentares, nossos representantes brasileiros, porque o povo fala mal do Brasil, fala, nossa, o Brasil não presta, o pessoal é bandido. Não, gente, infelizmente tem lei e não pode fazer nada fora da lei. Exatamente. Tanto que o INCRA está travado, ele poderia liberar documentos, você vê que ele não libera porque existe uma lei por trás. Isso é legal. É interessante que o processo está acontecendo e está acontecendo no momento que é para ser realizado, de acordo com o que manda a lei. E aí que entra os parlamentares, né, que eles mudam, fazem essa flexibilização da lei para que possa acontecer processos legais igual esse. Né? Exatamente. Isso, vamos falar aqui bem a verdade, isso já devia ter acontecido há muito tempo. Porque nós temos hoje, dentro do Congresso, né,
parlamentares que são da área rural, há muitos anos de mandato, entendeu? E até agora eles não se atinaram para isso. Aí vem um deputado que é primeiro mandato, entendeu? E tem a sensibilidade de ver isso. Então a gente tem que dar valor, entendeu? Dar valor nesses parlamentares que eles estão realmente trabalhando pelo povo. Porque realmente a política tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. A gente vê sim parlamentares que estão lá falando muito que porque a menina dos meus olhos, os assentamentos, porque a reforma agrária, porque o INCRA, nossa, é um instituto sensacional, entendeu? Mas não bota dinheiro dentro do INCRA. O INCRA hoje passa por dificuldades diversas, entendeu? E então existem parlamentares e parlamentares, mas esse que pôs o projeto de lei lá, que teve sensibilidade, nós temos que abrir o olho e dar uma força para ele aí. Eu acho que toda manifestação, qualquer movimento que as pessoas fizerem a favor desse projeto de lei vai ser um apoio muito importante para uma pessoa que carregou uma bandeira que talvez outros que estejam ali dentro há vários mandatos não tenham levantado. Moara, hein? Tá muito legal o papo, eu gostei muito da situação, foi muito bom receber vocês aqui. Foi um prazer, né? Nós que agradecemos, né, Guilherme? E eu queria, assim, para finalizar, que você olhasse para aquela câmera ali, em poucas palavras, deixasse o seu último apelo para esses deputados de qual a importância desse projeto. Sei que nós já bateu nessa tecla, já falou muito. Quem assistiu a entrevista inteira sabe que o projeto é importantíssimo, é dignidade familiar. Nós não estamos falando aqui de um projeto de reforma agrária, que agora falou desde o início. Nós estamos fazendo um projeto que busca a sensibilidade e a construção dessas famílias, que é energia, direito a toda infraestrutura básica. Eles precisam trabalhar, não já testar na terra sem trabalhar. E eu queria que você finalizasse para a gente, contando, olhando ali para o pessoal, em poucas palavras, a importância desse projeto, para que as pessoas venham conhecer um pouco desse projeto. Muito obrigada pela oportunidade, Washington. Hoje eu estou aqui de coração aberto, realmente para pedir para vocês, não coloquem lado A nem B, não façam distinção de quem fez, quem iniciou, mas sim pensem no povo. Eu acho que é o momento de vocês, parlamentares, que estão aí com o poder da caneta na mão, terem sensibilidade com quem está produzindo para colocar alimento na minha mesa e também na mesa de vocês. Eu conto muito com o apoio de vocês nesse projeto de lei, para que ele passe e que tão logo essas famílias tenham segurança e tranquilidade para trabalhar em seus lotes, com a segurança de que ninguém vai lhes tirar de lá. Muito obrigada, viu, Washington? Obrigado, Moara. Valeu pela participação também, meu querido. Prazer. Pessoal, esse é o Manhã Cidade. Primeiro Manhã Cidade. Vai vir muita sequência, muita notícia, muito entretenimento. Até a próxima. Assina embaixo. Web TV Ituiutaba. Valeu! É da nossa terra, é da nossa gente. Web TV Ituiutaba. Oferecimento Móveis Ideal, Ivanilce Dias, Marmoraria Cristal, Casa de Carne Suprema, o Austin Fotografia.